A paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui hoje já na nossa lição de número 6. Para mim é um prazer muito grande ter cada irmão, cada irmã aqui comigo todas as semanas. Eu sou muito grata a Deus por esse privilégio, essa oportunidade de poder compartilhar juntamente com os irmãos um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero agradecer já os comentários que todos os irmãos fazem no meu canal, agradecer as críticas, também as opiniões, as dicas para que o meu canal possa crescer. Somente a eternidade para pagar tanto carinho dos irmãos, os abraços, as orações, enfim, que Deus na pessoa de Jesus Cristo abençoe cada um dos irmãos pelo carinho e aqueles que têm me ajudado também. Você estando aqui no meu canal, para mim é um prazer muito grande, são tantos irmãos de tantos lugares. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e também superintendente da Escola Bíblica Dominical. E o objetivo do meu canal é ajudar os irmãos para que nós possamos aprender de fato a palavra de Deus e, como Tiago escreveu, não sermos ouvintes esquecidos, mas que nós possamos ser praticantes da palavra de Deus. E hoje na lição de número 6, nós vamos falar sobre as cortinas do tabernáculo, que está registrado em Êxodo capítulo 26, versículo 1 a 14. Eu confesso para os irmãos, também para as irmãs, que eu nunca vi ninguém pregar a respeito da cobertura ou das cortinas do tabernáculo. Nós já aprendemos muitas coisas aqui no tabernáculo. Nós estamos aprendendo durante todo esse trimestre sobre a obra redentora de Jesus Cristo, descrita e escrita no tabernáculo. É por este motivo, que nós estamos estudando o tabernáculo. É uma luz para nós, é um aviso para nós e é uma graça, é uma vitória para nós também aprendermos a respeito de cada detalhe. Nós estudamos sobre a cerca de linho puro e branco, que representa a separação do santo do profano. Nós estudamos a respeito da única porta, que é Jesus Cristo, que está registrada em João. Nós estudamos a respeito das 4 colunas da única porta de entrada, que representa os 4 evangelhos de Jesus Cristo. Nós estudamos também sobre as cores dessa cortina, o branco, o azul, o carmesim e a púrpura, nós já aprendemos. Nós aprendemos que para nós adentrarmos por esta porta, nós precisamos levar um sacrifício, um holocausto para apresentar a Deus. E quando nós adentramos dentro deste pátio, o primeiro utensílio que nós encontramos é o altar do holocausto feito de madeira e de bronze, que representa o sacrifício de Jesus Cristo. Nós estudamos na aula passada a respeito da pia de bronze, que é um lugar de purificação, e o que é hoje para nós essa pia de bronze, essa pia de purificação. Nós aprendemos que é a palavra de Deus, que é o agir do Espírito Santo dentro das nossas vidas e que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. E hoje nós vamos falar sobre as 4 coberturas desta tenda propriamente dita, que foi construída dentro deste pátio, dentro deste cercado de linho puro. E o porquê das escolhas de cada material. Por que Deus escolheu cada um daqueles materiais para que cobrissem a tenda do tabernáculo? Nós vamos falar sobre isso. E como eu disse para os irmãos, eu não recordo de ter estudado assim com riqueza de detalhes a respeito dessas 4 cortinas, 2 coberturas e 2 cortinas. E nesta aula nós não teremos tempo também para falar detalhadamente a respeito de cada uma delas, porque senão a minha aula vai ficar muito extensa. E tem alguns irmãos que acham que a aula é um pouco longa, mas eu digo que é necessário para que nós tiramos todas as nossas dúvidas e nós aprendamos com riqueza a palavra de Deus. Mas na descrição do meu vídeo aqui eu vou deixar um link de um vídeo que eu encontrei no YouTube, ele está em 3D e ele mostra em detalhes
né, como foram montadas essas cortinas, como elas foram unidas para que cobrissem, né, a tenda do tabernáculo. Então é só você ir na descrição desta aula e eu vou deixar um link lá para você acessar um vídeo que está no YouTube e você ver de fato, né, tirar as nossas dúvidas de como estas cortinas elas foram montadas. E o que nós depreendemos de tudo isso é que Deus é perfeito em suas obras. Deus, ele é maravilhoso e cada detalhe desta obra maravilhosa, ela apontava para Cristo e para a sua obra redentora. Até mesmo esta cobertura, ela apontava para Cristo. E aí nós perguntamos, por que estas coisas foram escritas? Por que elas foram deixadas para nós? Infelizmente, aos olhos de muitas pessoas, é uma bobagem estudar o tabernáculo. É uma bobagem. Nós não temos que aprender o tabernáculo hoje, porque nós já estamos no século 21 e o que eu quero saber de tabernáculo? Infelizmente, muitos irmãos, muitas irmãs não têm ido nesse trimestre nas escolas bíblicas dominicais, porque o tema é o tabernáculo, mas ele é urgente para a igreja da última hora. Ela é urgente para a igreja que realmente quer participar do arrebatamento da igreja. Nós precisamos aprender tudo, cada detalhe do tabernáculo. Muitas pessoas dizem, se nós já sabemos mesmo tudo de fato a respeito do tabernáculo, se nós já conhecemos cada detalhe do tabernáculo, com certeza esta pessoa já foi transformada pela palavra de Deus. E o maior desejo que nós temos quando nós já conhecemos o tabernáculo é de aprendermos mais a respeito da salvação. Quem já conhece o tabernáculo, quem já sabe cada detalhe do tabernáculo, o que ele representa para nós hoje, o que ele tipificava no passado, qual era a simbologia do tabernáculo, mais perto essa pessoa quer estar da palavra de Deus e muito mais, ela quer aprender a respeito da salvação, desta obra de redenção tão maravilhosa, concluída no Calvário, na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, por que elas foram escritas? Está no nosso texto áureo. Foi o que Paulo falou para nós. Paulo vai responder em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, que é o nosso texto áureo. Ele diz, elas foram escritas para aviso nosso. E ele escreve esta mesma coisa para a igreja que estava em Roma, no capítulo 15, no versículo 4. Este é o propósito das Escrituras, nos instruir, nos exortar a sermos pacientes e mantermos firmes a nossa fé em Cristo. Elas foram escritas como advertência. É como se nós olhássemos para um ambiente ou uma rua toda cheia de placas indicativas, né? Nos sinalizando o caminho da adoração, nos sinalizando como é chegar à presença de Deus, nos advertindo que se nós não procedermos de acordo com a palavra de Deus, nós teremos o mesmo destino da nação de Israel, que no passado era a igreja de Deus. Todas essas coisas foram escritas para não errarmos, ou para apresentarmos uma desculpa diante de Deus de que nós não fomos avisados acerca da santidade, que nós não fomos avisados acerca da verdadeira adoração. O Antigo Testamento eram figuras da realidade que se cumpriram em Jesus Cristo. Quem Deus escolheu para fazer esta obra? Que tipo de pessoas Deus escolheu para fazer essa obra? Está em Êxodo capítulo 36, versículo 8 e o versículo 14. Está escrito que Deus escolheu homens capazes. Nós sabemos que Deus, ele usa
os nossos talentos, que aperfeiçoa os nossos talentos e nos capacita para fazer a sua obra. E está escrito em Êxodo que os homens que foram escolhidos para fazer a cobertura do tabernáculo foram homens capazes, foram homens capacitados por Deus para fazerem o melhor. Deus, Ele exige de nós o melhor e por isso Ele nos capacita para fazermos o melhor. Não é porque é para Deus que nós fazemos mais ou menos, ou meia boca, acreditando que Deus não se importará com a qualidade, mas Ele vai importar com a quantidade. Quando nós lemos as pessoas que foram chamadas e capacitadas para fazer esta obra, nós vemos que Deus exige nada menos de nós do que o nosso melhor. Nós temos que fazer para Deus o melhor. Não seria uma obra fácil. Foram pessoas escolhidas por Deus. Afinal de contas, elas iam fazer as cortinas que iam cobrir o ambiente, que era dividido em 2 lugares. O lugar santo e o lugar santíssimo. O total eram 2 coberturas e 2 cortinas. Cada uma destas cortinas, elas tinham uma finalidade. E a sua cor e o seu material, todos representando a obra redentora de Cristo. De dentro para fora, nós vamos aprender. A primeira cortina, ela era de linho fino, branco, torcido. Esta cortina, que ficava dentro da tenda, ela ficava 45 centímetros sem tocar no chão. Essa cortina branca, ela não tocava no chão. A segunda cobertura era de fios de pelo de cabra. A terceira cobertura era pele de carneiro. E a última cobertura, mais resistente, ela era feita de pele de texugo ou de golfinhos. E é sobre elas, sobre essas cortinas ou esta cobertura que nós vamos falar a partir de agora. No tópico 1, nós vamos falar sobre as cobertas e as cortinas do tabernáculo. As duas primeiras era a cobertura. As 2 últimas eram as cortinas do tabernáculo. Elas não podiam ser confeccionadas de maneira que na hora que fosse montar ou desmontar essas cortinas, os levitas tivessem dificuldade. Elas foram confeccionadas de maneira que elas houvesse praticidade na hora de montar aquela tenda ou de desmontar aquela tenda, condizente com a vida que eles tinham no deserto. Não podia ser algo difícil demais para que eles montassem ou desmontassem. O primeiro ponto, nós vamos falar sobre a coberta exterior. Nós estamos aqui, o comentarista tomou de fora para dentro. As cortinas, elas seguiam uma progressão, elas iam do mais fino tecido até o couro mais resistente. Esta cobertura, a primeira cobertura que ficava do lado exterior desta tenda, não foi dada a sua medida. O que está escrito lá, descrito, é que ela cobria todas as outras cortinas e elas sobravam ainda um aparato para que fosse preso. Mas ela tinha que ser maior do que as demais que estavam por baixo dela. Ela garantia a proteção do tabernáculo das intempéries, tempestade, chuvas, ventanias. Era ela que protegia as demais cortinas. Ela era uma cobertura impermeável. Ela era feita de animais marinhos, texugos, peles de peixe-boi comum naquela região, ou então golfinhos. Esta cobertura, ela foi feita assim porque eram mais resistentes à água. E elas não tinham nenhuma beleza. Quem via
de fora. Quem estava vendo essa cobertura por fora não imaginava a beleza que havia dentro do tabernáculo. Talvez as pessoas que passassem, né, por fora ali, vissem aquela cobertura, talvez eles até zombassem dos israelitas por confeccionar uma tenda tão simples, tão rústica, tão grosseira e dizer que ali habitava a glória do Deus vivo. A estrutura que sustentava, né, essas cortinas, ela era feita de madeira de acácia. Essa madeira, ela representa Jesus Cristo como homem perfeito. Ela era revestida de ouro, essa madeira, ela era revestida de ouro, que representa a realeza, a glória divina e representa também as duas naturezas de Jesus, né? As duas naturezas dele, de homem e de Deus. Ao mesmo tempo, um homem perfeito e divino. Ela era formada por 3 armações verticais de madeiras, ligadas por encaixes e travessões, que eram introduzidas em fendas revestidas de ouro e de prata. Essa cortina, elas mediam 15 metros de comprimento, que equivale a 30 côvados, 5 metros de altura, que são 10 côvados, e 5 metros de largura. Então, o perímetro dessa cortina era 15 por 5 por 5. Né? Essa medida está na Bíblia NVI. O comentário de Atos do Antigo Testamento, eles dão uma medida um pouco diferente para esta largura. Mas a maioria dos estudiosos, eles dão a mesma medida da Bíblia da NVI. A estética exterior deste tabernáculo, ela é correlacionada com a humanidade de Jesus. Ele, o Verbo de Deus, habitou entre nós, era Deus habitando aqui na terra, na pessoa de Jesus Cristo. Está em João capítulo 1, versículo 14. E o que dizer da profecia escrita por Isaías no capítulo 53, no versículo 2? Lá neste capítulo nos é revelado, falando da humilhação do servo, falando do sofrimento de Jesus e também falando da sua glória. Jesus, ele não nasceu em um palácio, mas ele nasceu em um estábulo. Os judeus, eles esperavam o Messias, mas não um Deus que viria como servo. Não, eles não esperavam isso. A aparência física de Jesus, ele era comum. Ele andava no meio dos outros judeus, dos israelitas, e ele parecia como se ele fosse um cidadão comum. Não havia diferença entre ele e as demais pessoas. Diferentemente dos reis do passado, quando eles eram escolhidos, né? Eles tinham que ser altos, fortes e ter boa aparência. Eles tinham que ter formosura, eles tinham que ter estatura. Quando nós olhamos lá a história de Saul, nós vimos que ele sobressaía na altura nos demais e também em beleza. Jesus, ele não tinha nenhum atrativo aos olhos dos homens. Ele foi desprezado e humilhado por causa da sua aparência e por causa da sua classe social. Eles não diziam, mas este aí não é Jesus, o filho do carpinteiro? Como pode ser ele, o Messias enviado por Deus, que não veio em nenhuma glória, né? Mas nós sabemos que Jesus, representando esta cobertura de pele de texugo, ele se desvestiu da sua glória, mas não da sua divindade, e veio habitar aqui conosco. Ele foi desprezado por causa da sua aparência. Assim eram as pessoas, desprezavam o tabernáculo, porque eles viam somente a cobertura da pele de texugo. Mas para as pessoas que conheciam a Jesus, que estavam perto dele, ele era o mais formoso dos homens.
Está em Salmo 45, versículo 1 e 2. Era a única cobertura vista do lado de fora. E o reino de Deus, ele é assim também. Quanto mais nós nos mergulhamos, né, neste reino, mais beleza e esplendor nós encontramos. Quem, olhando para Jesus, podia imaginar que ele era o Filho de Deus, um homem simples, né? Essa cobertura de texugo, ela aponta para Jesus, sem parecer, sem formosura, desprezado pelos homens por causa da sua aparência. Mas ele era o Filho de Deus. Ele trazia a presença de Deus aqui para a face da terra. Era um israelita comum. Nós somos acostumados a valorizar o que nós vemos. Nós somos acostumados a valorizar o exterior. Assim eram as pessoas do passado. Mas o reino de Deus, Jesus Cristo, quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós nos envolvemos com a palavra de Deus, maior glória nós encontramos em Jesus Cristo. As pessoas valorizam a beleza externa das pessoas. Hoje muitas pessoas, infelizmente, elas não estão preocupadas em mostrar as maravilhas do reino de Deus. Os benefícios que nós encontramos quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. As pessoas não estão preocupadas em mostrar a riqueza do Evangelho, mas nós queremos ostentar o luxo para atrair as pessoas. Hoje as pessoas querem construir templos suntuosos, não para Deus, mas para mostrar para as pessoas, né, que o nosso Deus também, ele é exuberante. São cultos cheios de riqueza aparente, púlpitos que mais parecem telões de shows, cheios de luzes e de outras coisas. Nós não queremos atrair as pessoas pela riqueza do Evangelho. Nós não queremos atrair as pessoas pela glória que há em Cristo. Nós queremos atrair as pessoas pelo que elas estão vendo, pela beleza exterior. E foi assim lá no passado, com esta cobertura feita de pele de texugo. As cortinas internas. Por baixo dessa cortina externa, que era feita de pele de texugo, havia segunda cobertura, que era feita de peles de carneiros tingidos de vermelho. A lã desses animais, elas eram tiradas completamente, ficando apenas a pele do carneiro. E elas eram tingidas de vermelho. Assim também fala de Jesus, que ele desvestiu-se da sua glória para nos vestir com vestes espirituais de salvação. Também não é dada a medida desta cortina, né, feita da pele de carneiro, mas ela aponta para Jesus como nosso substituto. Assim eram os sacrifícios. Os animais morriam em lugar do ofertante. Eles levavam a culpa. E sem culpa alguma, aqueles animais morriam inocentes, imaculados, em lugar do pecador. Assim também foi Jesus Cristo. Ele nos substituiu. Mas não foi um cordeiro que substituiu o pecado de uma pessoa ou de uma nação, mas um cordeiro que tira o pecado de toda a humanidade. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Está em João capítulo 1, versículo 29. A cor vermelha, por que foi pintada de vermelha, né, aquela pele? Porque ela representa o sangue de Jesus. Ela representa o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O sangue que ele derramou lá naquela cruz, sem o qual ninguém entrará à presença de Deus. Ninguém jamais poderá ser um adorador sem passar pela cruz do Calvário. A glória de Deus,
ela é inacessível aos que rejeitam a Cristo. E por baixo desta cortina de pele de carneiro, havia outra cortina feita de pelos de cabra. Os estudiosos dizem que elas tinham os pelos muito grandes, então dava condição deles serem tecidos com os fios, dos pelos de cabra. Imagina que obra maravilhosa. Somente Deus para capacitar pessoas para fazerem isso. Um homem comum, ele não teria condição de fazer isso. E esta cortina, ela já foi dada à sua medida. E ela protegia a cortina interior de linho fino torcido. Eram 11 cortinas, a sua medida era de 13,5 metros de comprimento, cada uma delas, por 1,80 m de altura. Aqui, o comentarista na nossa lição, ele fala que a cor da pele destas cabras, elas eram brancas. Mas eu quero só abrir um parêntese aqui, o que os demais comentaristas falam a respeito da cor da pele destas cabras. A NVI e diversos outros comentaristas, eles falam que a cor do pelo destas cabras eram negras. E dão citações em Cantares, capítulo 1, versículo 5, e também Cantares, capítulo 6 e versículo 5, podendo retratar o bode no dia da expiação, que está registrado em Levítico, capítulo 16. E esse dia da expiação, ele é chamado de Yom Kippur. Neste dia anual, era lançada a sorte sobre os bodes. Um era sacrificado, e seu sangue era aspergido no lugar santíssimo. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E o corpo desse bode que era sacrificado e seu sangue aspergido no altar, o corpo dele era levado para fora. Esse bode, ele era queimado fora do arraial. E isso representando o sacrifício de Jesus na cruz, o sofrimento de Jesus na cruz. E o outro bode era levado para fora do acampamento, simbolizando que ele estava levando os pecados daquela congregação. Aqui, esse texto, nós encontramos diversas linhas de pensamento a respeito deste bode que era levado fora do arraial. Alguns estudiosos dizem que ele representa o demônio com as tentações, que ele chamava Azazel, que estava lá no deserto. Então, assim, há algumas linhas de pensamento, mas a maioria deles concordam que esse bode que era lançado à sorte e que ele era levado para fora do arraial simbolizava Jesus Cristo, que levou todos os nossos pecados. Está em Salmo de número 103, versículo 2. Assim foi Jesus, crucificado fora das portas de Jerusalém, levando sobre si o pecado do mundo inteiro. Sem mesmo ter conhecido pecado, ele se fez pecado por nós. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. E a cor escura dessa cortina também, ela pode simbolizar a humildade de Jesus. Ela representava a pobreza, os pobres nos tempos bíblicos. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 37, que quando eles vestiam com esses pelos de cabras escuros, negros, representava a pobreza dessas pessoas. Mas aqui, na nossa lição, o nosso comentarista, ele diz que esta cortina era feita de pelos de cabras brancos. Então, a cor aqui na nossa lição é branco. Só abrir um parêntese para os irmãos verem que existem outras linhas de pensamento. E esse branco representava a pureza e a justiça do nosso Salvador. E nós já sabemos que a nossa justiça, ela baseia-se na fé
é em Jesus Cristo. Está em Filipenses capítulo 3, versículo 9. E em Jesus nós fomos feitos justiças de Deus. Está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. E a última cortina, que era a primeira, que era vista pelos sacerdotes e pelos sumos sacerdotes, essa primeira cortina, nós já falamos que ela tinha que ficar 45 centímetros para não tocar no chão. Ela era feita de um linho fino, branco, puríssimo. Era desse material que ela era feita, né? Era um linho fino trançado, era um tecido da mais alta qualidade, extraídos da fibra de caule, e tinha um branco raríssimo. E ela também era feita de tecido azul, roxo e vermelho. Eram cores da realeza, eram cores derivadas dos moluscos, porque às vezes nós podemos pensar, mas como eles conseguiram estas cores ali no deserto, né? E tinham bordadas nestas cortinas, elas tinham bordados querubins. Eu vou deixar uma imagem aqui de querubim, nós já falamos bastante a respeito de querubins no trimestre passado. E esses querubins, eles representavam a santidade daquele lugar, representavam a santidade de Deus. Toda vez que os sacerdotes entravam, avistavam aquela cortina de linho branco. O branco fala de pureza, de santidade. E vinham os querubins bordados ali, não que os israelitas adorassem aqueles querubins, mas eles representavam os guardiões, eles representavam a santidade de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele está entronizado entre os querubins e eles assistem diante do trono de Deus. Estes querubins, eles foram colocados na entrada do Éden, quando Adão e Eva pecaram, para guardarem o caminho que levava à árvore da vida. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Os sacerdotes que ministravam ali, naquele lugar, todos os dias, eles viam o branco, a santidade, e os querubins bordados naquela cortina. Eles, todas as vezes que eles lembravam, que eles entravam ali, eles se lembravam da santidade de Deus, da pureza de Deus, e que eles tinham que purificar suas vidas para não serem mortos. Aquilo os fazia lembrar que eles precisavam se santificarem. O tabernáculo, ele tipificava a morada de Deus, tipificava. Não é que Deus morava dentro daquele tabernáculo. A glória de Deus, somente a glória de Deus, ela enche os céus e ela enche a terra. Somente a glória de Deus dentro de um ambiente, as pessoas não conseguiam ficar de pé. Então, aquele tabernáculo, ele tipificava a morada de Deus. Deus expressando para eles o desejo que ele tinha de estar no meio do seu povo. E também tipificava a obra expiatória de Jesus Cristo. Davi, no Salmo 32, no verso 1 e 2, ele expressa a felicidade daqueles que têm os seus pecados perdoados. E olhando para a obra redentora de Cristo, nós sabemos que não é por obras de justiça que nós tenhamos feito, que os nossos pecados foram perdoados, ou que nós fomos santificados, ou que nós fomos justificados, mas é pela fé que nós somos salvos e justificados. Está em Romanos capítulo 4, versículos 6 a 8. No segundo tópico, nós vamos falar sobre o cortinado do pátio do tabernáculo. Ponto 1. Simbologia descritiva das cortinas do tabernáculo. Olha, falar da beleza do tabernáculo, né? Falar como se fosse uma obra-prima, uma maravilha do mundo, e nós não considerarmos o valor espiritual e tipológico, significa ignorar o propósito por que foram narrados estes fatos.
Eu não posso olhar para a escritura do passado, para o Antigo Testamento, e desvalorizá-lo, acreditando que nada daquilo que foi escrito, nada daquilo que foi exigido tem valor espiritual para nós hoje. Muitos desprezam e consideram apenas como histórias, que isso não tem valor para a igreja da atualidade. Nós já falamos que muitos não têm ido às escolas dominicais porque o tema é o tabernáculo. Olha, tudo que foi usado no tabernáculo tem uma tipologia. Eles apontam para Jesus e sua obra redentora. A madeira, o bronze, o ouro, o cobre, as cores, tudo é tipologia de Jesus Cristo. No ponto 2, o significado de separação. Na aula de número 3, se você não assistiu minha aula, eu te aconselho que assista. Nós falamos sobre o cortinado, sobre a cerca de linho e o que ela representa. Ela representa a santidade e a justiça de Deus, a separação entre o santo e o profano. Também ela representava a pureza de Jesus. Ele veio aqui para o que era seu, pisou em um mundo corrompido pelo pecado e mesmo assim ele não cedeu a nenhuma das tentações. Está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. E em João 8, 48, ele pergunta aos seus opositores: quem de vós, ou qual de vós, pode me acusar de pecado? Assim como na antiga aliança, o pecador que confessasse seus pecados e oferecesse um sacrifício como expiação da culpa, ele tinha acesso ao pátio. Na nova aliança, a igreja também, ela não é fechada em si, diz o nosso comentarista, em si mesma, mas ela aceita todo tipo de pecador. Detalhe, que arrependido confessa seus pecados, tem uma vida regenerada. Aí ele pode então fazer parte desta comunidade cristã, assim que ele aceita a obra redentora de Cristo, e que nada é mérito dele. No terceiro ponto, o significado da santidade. Na lição de número 5, eu falei bastante a respeito de santo, santificação e santidade. Se você não assistiu minha aula, eu te aconselho que vá lá e assista. Nós vamos falar um pouco mais lá sobre santidade. Nós falamos sobre a pia de bronze, que era uma pia de purificação. O que a santificação representava para os sacerdotes e o que ela representa para nós hoje. Como é feita essa santificação progressiva em nossas vidas. Nós falamos muito sobre isso. Santidade é a separação absoluta do pecado e viver para Deus. É nos dedicarmos a Ele. É considerar o reino de Deus prioridade em nossas vidas. O chamado de Deus para a santidade é sério. Assim como foi sério lá, né, eles seriam mortos se eles não passassem pela pia de purificação. Nós, essa igreja desta geração de hoje, nós precisamos levar a sério, né, o rigor que Deus tratou com o povo de Israel. Nós também seremos tratados, porque Deus ele não mudou. O Deus que nós servimos hoje é o mesmo Deus que mandou levantar o tabernáculo. João escreveu em sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 15, que nós não devemos amar o mundo e nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo e o que está no mundo, o amor do Pai não está nele. João está dizendo para nós que nós precisamos viver na contramão do mundo. O que é andar na contramão? Se eu estou numa rodovia, numa rua, numa estrada, e eu estou na contramão, algo de errado vai acontecer comigo. E assim é o cristão. Ele precisa andar na contramão do mundo. Ele não segue o fluxo que o mundo está vivendo hoje. Não conseguimos e não queremos ser diferentes. A igreja da atualidade, ela não quer andar na contramão
do mundo. Nós não queremos vestir diferentes, ser diferentes. O nosso palavreado, o nosso falar, ser diferente. Nós queremos falar como o mundo fala, usar os mesmos termos que o mundo usa. Nós não queremos nos portar diferentes do mundo. Nós queremos estar onde os ímpios estão, ter a mesma diversão ímpia que o mundo tem. Queremos fazer o que os descrentes fazem, mesmo que seja de uma forma, entre aspas, light. Mas nós queremos fazer o que o mundo faz. Nós não queremos, os pais desta geração, eles não querem que seus filhos sejam excluídos. Eles não querem que seus filhos se sintam excluídos nas escolas, entre os amiguinhos. Eles devem ser incluídos, porque a exclusão social não faz bem a ninguém, pensam os novos teólogos. Quantos filhos de cristãos hoje participam de coroação nas escolas, participam das quadrilhas nas escolas para não se sentirem excluídos, participam das festas carnavalescas que são feitas nas escolas. Como é que se sentiam os sacerdotes, visto que eles tinham uma forma diferente de vestir e de se portar? Quantos hoje apoiam os divórcios, apoiam o sexo antes do casamento, porque nós estamos no século XXI, apoiam o aborto, o consumo da bebida alcoólica? A verdade é que nós não queremos andar na contramão do mundo. Muitos querem ser e fazer o que o mundo oferece. Nós não somos mais conhecidos como servos de Jesus, porque nós não nos separamos da maneira vã que o mundo vive. O terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre as cores da cortina do tabernáculo. No primeiro ponto, nós vamos falar sobre o significado especial das cores. As cores, elas têm um significado muito amplo na Bíblia Sagrada e também aqui no tabernáculo. Nada no tabernáculo passa despercebido aos olhos de ninguém. Tudo tinha um porquê. Contava algo, as cores contava algo da obra redentora de Jesus. A ordem das cores era, que nós já estamos falando, da cortina para a entrada do tabernáculo. Era azul, a cor número 2 era púrpura, cor número 3 carmesim e a cor número 4 o branco. Estas eram as cores da cortina para entrar no lugar santo. Era uma grande e exuberante cortina de 5 metros de altura, sustentada por 5 colunas e revestidas de ouro. E suas bases eram de bronze. Era colocada na entrada do santo lugar. E aqui somente os sacerdotes, Arão e seus filhos, poderiam entrar. Ninguém mais poderia passar por essas cortinas. Ela representa Jesus Cristo, a porta. Essa porta, ela era chamada na cultura judaica de o caminho. Jesus Cristo é a única porta que pode nos levar a Deus. O ponto 2, a cor azul celeste. Na lição 3, nós falamos muito sobre as cores e sobre o significado destas. O azul, ele nos lembra o céu, de onde Jesus veio e onde ele está hoje, sentado à direita de Deus Pai, como nosso advogado, como sumo sacerdote, intercedendo por nós. Aqui na terra, quando ele veio, ele foi humilhado, mas na sua ressurreição, Deus lhe deu um lugar de honra e um lugar de glória. Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome que há no céu e na terra e debaixo da água. Está em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, e em João capítulo 17, versículo 5, na oração de Jesus. Jesus, ele em voz alta,
ele pede ao Pai que transforme a sua humilhação em glória e que devolva para ele a posição que ele tinha anteriormente no céu. Agora Jesus, ele cuida e zela da sua igreja. E Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e o 17, que Jesus mesmo buscará sua igreja. Mas agora, não como servo, não humilhado, mas ele virá em glória, ele virá como rei. E em Romanos capítulo 8, versículo 34, Paulo dá 3 razões para que ninguém nos condene. Primeira razão, que Jesus Cristo morreu por nós, está sentado à direita de Deus Pai e hoje intercede por nós. A cor púrpura era um tecido roxo que apontava para a realeza de Jesus e apontava para o futuro, que é o nosso presente hoje e também no milênio. Jesus é o nosso rei, está ao lado de Deus. Também ele se manifestará no reino milenial, quando ele implantará o seu reino aqui na terra, quando ele regerá as nações, está no Salmo de número 110. Isaías profetizou acerca da grandeza de Jesus, está no capítulo 9, no versículo 6, dizendo do seu nome, que o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Está falando da realeza de Jesus no futuro. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Está em Lucas capítulo 1, versículo 32, quando o anjo fala com Maria. No ponto 4, a cor escarlate, carmesim, é a cor do sangue, vermelho vivo. Ela aponta para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nós já sabemos que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Esta cor, ela fala da morte de Jesus. No ponto 5, a cor branca de linho torcido. Ela lembra a pureza e a santidade de Jesus. E nos lembra também que para que nos aproximemos de Deus, também devemos lavar as nossas vestimentas no sangue do Cordeiro. As vestes dos sacerdotes, elas eram feitas de linho fino branco. As vestes dos santos em Apocalipse também são vestes brancas. As nossas vestes, elas precisam ser brancas. O branco fala da pureza e santidade que devemos ter se quisermos nos encontrar com Deus e estarmos na presença dele todos os dias. O nosso comentarista diz que esta lição é uma lição de despertamento para a igreja da atualidade. É um chamamento de Deus à sua igreja para a santidade. Nós estamos indo por caminhos tortuosos. Nós devemos retornar ao primeiro amor, retornar à santidade e à pureza da igreja. Se nos purificarmos dos nossos pecados, seremos vasos de honra para o Senhor. A Bíblia diz que em uma casa há vários vasos. Alguns são para a honra e outros são para a desonra. Mas não deixaram de ser vaso e nem deixarão de ser usados. Mas somente os vasos de honra entrarão na presença de Deus. Nós precisamos, sim, ser vasos de honra para o Senhor, santificados e útil para toda a boa obra. E a pergunta que fica para nós é: o que nós queremos ser? Vasos de honra ou de desonra? Está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou da minha aula, dá um curtir aqui na minha aula. Se inscreva no meu canal. Compartilhe em suas redes sociais para que meu canal continue crescendo. E eu agradeço do fundo do meu coração o carinho de todos os irmãos. E eu quero mandar um abraço aqui para os irmãos que falaram de onde são e a que igreja pertence. E confesso que são muitos os irmãos. Eu quero mandar um abraço para a nossa irmã Lúcia Duarte de Cabedelo, Paraíba, para o irmão Mário Luiz de Manaus, Amazonas, da igreja Rosa de Saron, para o nosso irmão presbítero Eduardo Neto, da Assembleia de Deus de Belém, Vila Conceição, em São Paulo, para Miguel Lourenço, da Assembleia de Deus de Belém, Vila Miriam,
Alexandre, da Assembleia de Deus de Belém, de São José dos Campos, São Paulo. Também para Janete do Nascimento, da Igreja Boas Novas de Alegria, em São Paulo. Também para o nosso querido irmão Degé, sempre está aqui, da Assembleia de Deus de Campo, Lagoa Verde, Imperatriz, Maranhão. Nossa irmã Josenice Neri, de Parque, São Paulo, em Lauro de Freitas. Também um abraço carinhoso para minha sobrinha Lara Camila e seu esposo Eduardo, aqui de Curvelo, que também estão aqui no meu canal. Um abraço. Para o evangelista Amadeu Francisco, de Santo Antônio, de Goiás. Dorcelina, da Assembleia de Deus em Queimados, no Rio de Janeiro. José Adilson, da Assembleia de Deus de Belém, em Herculândia, São Paulo. Nailda, da Assembleia de Deus em Rondônia. Maria Lúcia dos Reis, da Assembleia de Deus. Também Jorge, de Joinville, Santa Catarina. Edileuza, da Assembleia de Deus em Itapuã, Salvador, Bahia. Manuel Vicente, da Assembleia de Deus Jardim Primavera, Recife, Pernambuco. O presbítero Paulino, em Pingo d'Água. Raimunda Paiva, em Açailândia, no Maranhão. Valdir Marques, da Assembleia de Deus em Jacareí, São Paulo. Carmen Muniz, sempre aqui, um abraço da Catedral das Assembleias de Deus em Leopoldina, Minas Gerais, pertinho de nós. Raquel, da Assembleia de Deus em Barcelona, Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Gente, um abraço para os irmãos aqui de Minas Gerais. O diácono Expedito, da Assembleia de Deus em Quixadá, no Ceará. Para o irmão Ailon, da Assembleia de Deus em Porto Velho, Rondônia. E me desculpe por dizer Roraima. Também a nossa irmã Jacirene, de Recife, Pernambuco. Laura Oliver, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Laura, um abraço, querida. Sueli Inácio, de João Pessoa, Paraíba. Ana Lúcia, de Recife, Pernambuco. Maria Ferreira, de Ouricuri, Pernambuco. Carlos Alberto, de Maceió, Alagoas. Marta Modesto, de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Francisca Maria, da Assembleia de Deus, Altar de Deus, em Belém, no Pará. O evangelista Nilson Coelho, da Assembleia de Deus em Teresina, Piauí. Os irmãos da Assembleia de Deus em Campo Formoso, na Bahia. Um abraço para todos os irmãos aí. Também Eliane em Fazenda Coutos, no Salvador, na Bahia. Fica aqui meu abraço para todos os irmãos e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.